Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História e vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre um povo que foram os maiores navegadores da história. Esse povo foram os fenícios. Os fenícios, eles se destacaram na antiguidade por sua arte de navegar e por serem excelentes comerciantes, desenvolverem o comércio marítimo e também por desenvolverem o alfabeto fonético. Mas calma, nós vamos aprender um por um dessas características dos fenícios. Primeiro, vamos ver a sua localização geográfica. Como nós vimos, como eu acabei de falar, eles foram excelentes navegadores. E a localização geográfica dos fenícios praticamente foi quem imposicionaram eles para essa função de navegadores. Por quê? De um lado, eles estavam cercados por montanhas rochosas e solo infértil, e de outro lado, eles tinham o mar Mediterrâneo. Então, os fenícios olharam para as montanhas, olharam para o mar e pensaram: como nós vamos sobreviver? Então, em contrapartida de outros povos que praticavam agricultura e sobreviviam dela, os fenícios tiveram que buscar uma nova saída. E a saída deles foi o comércio, mais precisamente o comércio marítimo. Claro que eles tiveram também a realização de uma pequena agricultura e também eles passaram a praticar o artesanato, porque na costa ali da Fenícia, como vocês podem ver aqui no mapa, essa tarjazinha pequena verde é toda a Fenícia. Na costa da Fenícia, eles encontraram o molusco, e esse molusco, quando quebrado, ele liberava uma tinta cor de rosa, um rosa para um vermelho, tá? Que era púrpura ou fônix, e daí o nome fenício. Na verdade, quem chamava os fenícios de fenícios eram os gregos, porque os fenícios eles se autodenominavam de cananeus. Eu separei aqui para vocês um vídeo que vai explicar de uma forma mais animada esse contexto. Então, nós temos aqui a região da Fenícia, a região, né, na verdade, o mapa, né, do Oriente. Nós temos aqui a Fenícia, que é essa estreita faixa aqui no sul do Oriente, e eles começaram a se concentrar ali mais ou menos em 300 a.C. E como nós vimos também, foi essa geografia que fez com que eles se aventurassem no mar. E nós vamos ver também o solo fenício. Nós vemos aqui no vídeo as montanhas, as imensas montanhas, as rochas, o solo pouco fértil, mas eles também desenvolveram portos naturais e tiveram uma vegetação com uma ampla floresta de cedro. Aí eles tiveram a brilhante ideia: vamos utilizar o cedro para fazermos as embarcações. Então daí começou a facilitar a vida dos fenícios. E através dessas embarcações, eles começaram a entrar em contato com outros povos e vender várias coisas, como vinho, azeite, cerâmica e tecidos. Esse aqui na tela de vocês é aquele molusco que eu já havia falado, o murex. E ele liberava aquela tinta púrpura que facilitava para tingir os tecidos, e isso alavancou o comércio marítimo dos fenícios. Então, gente, os antigos fenícios, eles eram super ricos, tá? Por quê? Só comprava os tecidos tingidos quem tinha dinheiro. Então, os fenícios vendiam, automaticamente os fenícios passaram a ser um povo rico, tá? Aí eu separei aqui para vocês uma animação com a origem do nome deles. Fenício vem de fônix, e fônix significa púrpura. Daí os nomes fenícios. Lógico que eles eram chamados de fenícios ou púrpura pelos gregos. Tudo bem? Bem, nós vimos então que os fenícios eles realizavam economia pautada no comércio marítimo. Agora vamos entender um pouquinho das cidades fenícias, ok?
Quando falamos de cidades fenícias, temos que saber primeiro que a política fenícia era uma política descentralizada. Isso quer dizer, a Fenícia era formada por cidades autônomas. E as cidades destacavam-se entre si, cada um tinha sua própria autonomia, tinha a sua própria tinha o seu próprio líder, o seu próprio governante. Das cidades fenícias, as que mais destacaram foi Biblos, que daí veio o nome Bíblia e livros, tá? Tinha também Sidon, Tiro e Ugurate. Essas foram as cidades que mais se destacaram, mas nós sabemos que tem outras cidades fenícias. E quando eu falo que as cidades fenícias elas eram autônomas, isso nós queremos dizer que a Fenícia ela não teve uma unificação. Ela não era um país unificado. Na verdade, o termo país nem existia naquela época. Ela não era uma civilização unificada. Cada cidade era autônoma e tinha o seu próprio governante. Porém, essas cidades elas tinham algo similar, elas tinham algo em comum entre elas. Por isso que essas cidades, estados da Fenícia ficaram conhecidas como a Fenícia. A mesma coisa acontece com a Grécia, mas isso nós veremos em uma outra aula. Bem, vamos falar um pouquinho de cada cidade. Ugurate foi uma cidade que por volta de 1500 anos antes de Cristo atingiu sua plena prosperidade. Sofreu forte influência da cultura egípcia, pois sempre manteve intensas relações comerciais com esse povo. Com a expansão dos hititas, Ugurate perdeu seu poderio, ou seja, perdeu seu poder, seu apogeu. Outra cidade também que se destacou foi a primeira que nós vemos aqui, Biblos. O nome original da cidade era Gubla, mas foi rebatizada pelos gregos como Biblos. Para vocês verem, né? Os gregos sempre ali se metendo nos nomes dos outros. Mas vamos continuar. Os comerciantes de Biblos revendiam os rolos de papiro egípcio para fabricar livros, ou seja, biblos, em grego. Então, por isso, os gregos passaram a chamar essa cidade de Gubla de Biblos, porque eram eles que vendiam o papiro e os gregos faziam os livros com papiro dos egípcios. Vocês repararam ali que existia um forte comércio entre essas civilizações e que as cidades, estados da Fenícia, ela estava ali fazendo essa ponte, interligando esse comércio, até porque eles eram os exímios navegadores da antiguidade. Bem, o comércio com o Fenício, com o Egito, também era intenso nessa cidade, a ponto de seus governantes considerarem-se vassalos dos faraós egípcios. Biblos, como Ugurate, perdeu sua importância depois da expansão dos hititas. Ou seja, os hititas, só para vocês lembrarem, foram um povo que dominou ali o Egito. Então, durante essa expansão, essa dominação dos hititas no Egito, essas cidades perderam aí, então, a sua importância. Agora vamos falar de Sidon. Ela tenha sido a mais antiga cidade fenícia. Talvez, né? Talvez ela tenha sido a cidade fenícia mais antiga. Era considerada uma das principais bases dos faraós para suas excursões na Ásia. Com a decadência do Egito e a queda dos hititas, transformou-se na mais importante cidade comercial da área, monopolizando o comércio nessa parte do Mediterrâneo. Sidon deixou de ser importante com a invasão síria. Quando o povo sírio invadiu aquela localidade, ela perdeu ali a sua importância. E nós temos também, por último, mas não menos importante, a cidade de Tiro. Tiro foi a mais importante cidade fenícia por sua localização, sua força, a sua expansão comercial e colonial. Teria sido fundada cerca de 2.700 anos antes de Cristo e teve seu apogeu, ou seja, seu momento máximo, seu clímax, entre os anos 1700 antes de Cristo. Bem, Tiro acumulou imensas riquezas e sofreu numerosas reformas, especialmente no porto,
onde as atividades comerciais se concentravam. A partir dessa época, os fenícios fundaram inúmeras colônias, entre elas a cidade de Cartago, no norte da África, em 814 a.C. A partir do século 8 a.C., as cidades fenícias sofreram sucessivas dominações dos assírios, dos persas, dos gregos e dos macedônios. Enfim, nós vamos ter aí a decadência das cidades fenícias. É importante nós ressaltarmos que, quando nós falamos que os fenícios eles faziam colônia, a colonização deles era totalmente diferente dessa colonização que nós conhecemos séculos depois dos europeus. É totalmente diferente, digamos, por exemplo, a colonização dos espanhóis ou então dos portugueses. Então, a colonização dos fenícios, na antiguidade, eles chegavam até os locais, colocavam ali a sua colônia e eles tinham respeito para aquele local onde ele está sendo que ele está colonizando. Muitas vezes eles pediam permissão para instalar ali, digamos, umas feitorias, tá? Para eles poderem fazer o intercâmbio dessas mercadorias e praticarem ali o comércio. Porque os fenícios, eles tinham esse hábito. Eles, quando colonizavam a cidade, colonizavam o local, óbvio, uma colonização respeitosa, até mesmo às vezes com pedido de permissão. Eles instalavam ali uma espécie de feitoria e dali ele fazia um intercâmbio comercial dentre essas cidades e outras, tá? As cidades que eles estão colonizando e outras cidades, como o Egito, os gregos e assim por diante. Não, o Egito e a Grécia, né, gente? Vai ficar claro aí. Bem, ficou bem claro aqui toda essa explicação sobre as cidades fenícias. Agora vamos para outro ponto importante sobre a Fenícia. Bem, agora vamos falar da cultura e da religião dos fenícios. A constante presença de outros povos entre os fenícios favoreceu ou parece ter sido a causa da sua pouca originalidade. As sepulturas fenícias, por exemplo, eram decoradas com motivos egípcios ou mesopotâmicos. Os fenícios não eram muito criativos, digamos assim. Eles eram influenciáveis. Na biblioteca de Gurati, que foi uma das principais cidades fenícias, foram encontradas pequenas tábuas de argila contendo documentos administrativos, cânticos religiosos, hinos, textos mitológicos que trouxeram informações sobre as crenças religiosas deste povo. Os fenícios eles erguiam altares nas partes mais altas das suas cidades para sacrificar pequenos animais em oferenda aos deuses. Eles sacrificavam pequenos animais, mas às vezes eles sacrificavam também humanos. Quando havia necessidade ou quando eles achavam que a causa era muito importante, eles sacrificavam também humanos. Esses deuses representam os fenômenos da natureza, tá? E também os deuses representavam os rios, representavam as chuvas, e tinha Baal, que é esse deus que está aqui com fundo preto e metálico. Baal era um dos principais deuses da Fenícia, tá? Ele era o deus das alturas, das tempestades e dos raios. Iam, que era Nalat, filha de Baal, e que representavam as águas subterrâneas. É interessante que os fenícios eles eram um povo totalmente voltado para o mar, voltado para a navegação. Mas eles não adoravam nenhum deus ou nenhuma criatura do mar. Eles não tinham essa adoração, eles não tinham um deus assim. E Naat também, ela representava a guerra. Era todas essas forças, as forças das profundezas e também da guerra. Os fenícios tinham deuses comuns, embora com nomes diferentes de cada local. Isso quer dizer, cada cidade-estado tinha um nome para o seu deus. Mesmo aquele deus significar a mesma coisa, como é o exemplo de Baal. Baal era denominado Melgart, na cidade de Tiro. Então, Melgart, em Tiro, era o deus dos raios, dos trovões, da força máxima. E nas outras cidades eram Baal. Ficou claro isso, né, gente?
Como comerciantes, os fenícios desenvolveram o espírito prático. Para facilitar seus registros e os seus comércios, aí veio um dos maiores legados da Fenícia para a nossa sociedade, né? A sociedade contemporânea. Nós estamos falando do alfabeto. Isso aí, o alfabeto fenício. Então, eles criaram, a partir dos sinais cuneiformes mesopotâmicos e da escrita egípcia, um novo sistema de escrita, muito mais simples e prático. Era uma escrita fonética e serviu de base para o alfabeto grego e, posteriormente, o alfabeto atual. Então, nós temos aqui essa excelente criação fenícia que foi adaptada pelos outros povos, porque, como nós vimos, eles praticavam esse comércio, eles praticavam comércio com outras cidades, sofriam intensa influência dessas cidades, então eles pegaram os principais símbolos aí do alfabeto cuneiforme, dos povos mesopotâmicos, pegaram também símbolos do alfabeto egípcio e desenvolveram o seu próprio alfabeto, um alfabeto mais fácil, com poucos símbolos a serem decorados, que esse alfabeto ele foi pego pelos gregos e foi modificado. Então, gente, tem outra coisa que é importante nós falarmos aqui, que existia escravidão na Fenícia, sim, pouca, mas existia. Então, se existia pouca, existia. Existia escravidão, mesmo a sua forma mais forte de comércio, mais forte da economia tenha sido o comércio, mas a escravidão existia e eles também traficavam, tá? Eles vendiam escravos, principalmente para a Grécia. Então, eles pegavam escravos de outras cidades, eles compravam escravos, escravos egípcios, enfim. Compravam escravos das suas colônias, principalmente de Cartago, e vendiam para outros lugares. E uma das civilizações que mais compravam eram os gregos, ok? Então, terminamos por aqui a aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.